Estamos aqui então com Jamil Rassul. Quero agradecer muito, Jamil, pela vinda ao programa Mente Aberta. Muito obrigado, viu? Eu sou grato pelo convite. Eu estou aqui para responder a tudo que vier dentro do possível também. Dentro do possível. Eu quero primeiro te agradecer porque eu não precisarei te chamar pelo seu primeiro nome, que eu não consigo pronunciar. Como é que pronuncia? É Nasrat. Nasrat. Que significa triunfo. Que legal, triunfo. Sim, triunfo. E seu nome completo é Nasrat? Mohammad Jamil Rassul. Rassul quer dizer profeta. Profeta. A gente tem um comediante brasileiro que o sobrenome é Rassul. Rassum, não é Rassul. Rassum. O seu Rassul. Rassul. Rassul, profeta. Rassul, sim. Você tem dois profetas, então, no nome. Porque Muhammad foi um profeta ou não? Bom, Mohammed para os muçulmanos é o grande profeta. Sim, sim. Acima de qualquer outro profeta, ele é considerado assim. É bom que eu vou fazer agora uma aula sobre islamismo também com você, porque eu tenho muito desejo de conhecer. A gente lê um pouco, mas nada como alguém que conheceu a fundo. O islâmico, ele considera Muhammad como um profeta, não como um deus, é isso, né? Não, ele é profeta escolhido, chamado segundo a bondade de Allah. É uma pessoa que dizem que ele não sabia ler e escrever, analfabeto, mas foi capacitado pelo anjo Gabriel, trazendo para ele todas as palavras para escrever o livro sagrado dos muçulmanos, chamado Alcorão. Então, ele é o profeta bem amado, mas nunca adorado. Nunca adorado. Nunca adorado. Porque para o islâmico, isso é muito importante. O islâmico, ele não aceita idolatria, né? Não aceita, isso é uma coisa que é verdade, sério de jeito nenhum. Até hoje em dia, eles não aceitam nem figura ou desenho ou alguma representação de alguma coisa, seja no céu, seja a respeito de algum profeta, especificamente a respeito de Maomé. Eles são capazes de criar confusão se alguém assumir até papel de teatro. Ah, sim. Até de fazer algum filme. Normalmente, quando eles fazem isso, fazem uma figura que ninguém vê quem está falando. A reverência que eles têm a respeito do profeta. Eu imagino como foi ofensivo para os islâmicos quando aquele jornal periódico francês, o Charlie Hebdo, fez algumas capas que eu, não sendo islâmico, eu me senti extremamente ofendido. Imagino um islâmico ao fazer imagens de Maomé e de maneira muito indecorosa. Isso deve ter tido uma repercussão forte, né, no meio dos islâmicos. Nós estamos vivendo num tempo onde o respeito está ficando em último lugar. Respeito, em primeiro lugar, para qualquer assunto, especialmente a respeito de crença também das pessoas. Nós não temos que difamar, muito menos ridicularizar alguma religião ou alguma pessoa. Então, para islamismo, aquilo é uma ofensa digna de morte, como eles consideram, capazem de colocar a cabeça de quem fez a prêmio. E já foi feito isso também. Então, uma ofensa é também algum negócio, uma coisa de mau gosto. Mau gosto, exatamente. É como aqui que a gente pode ver que certos movimentos aqui, eles apelam para coisas que nem o cristianismo aceita também. Exato. É de muito mau gosto. Eu já ouvi dizer, e também li um pouco, que o islâmico, ele não nega a existência de Jesus Cristo, até consideram que Jesus foi um profeta, é isso mesmo? Sim. Até no livro Alcorão existe a parte chamada Mariam, quer dizer Miriam, a mãe de Jesus, onde fala da história de nascimento de Jesus, do modo, segundo a visão islâmica, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, só que ele nunca foi filho de Deus. A diferença é nisso. Então, eles respeitam o argumento, primeiramente, porque está no Alcorão. Segundo, eles acreditam na segunda vinda de Jesus, mas não na forma que o cristianismo aceita, ou acredita como Salvador, mas vem para confirmar todas as ideias, todas as palavras, porque ele não podia, ou uma diferença drástica, que ele não foi crucificado.
Ah, sim. Porque eles alegam como a palavra de Deus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Como pode ser crucificado alguma coisa tão santa e tão nobre assim? Então, a ligação deles que a própria pessoa que traiu ele foi transfigurado, transformado à semelhança de Jesus. Então, quem foi crucificado era o traidor dele. Judas. Judas. Que loucura. Sim. Nós aqui no Brasil, há alguns anos, ouvimos muito falar dos xiitas. Até virou um sinônimo de radical, né? E muitos achavam que todo muçulmano, todo islâmico, é xiita. E existem pelo menos dois ramos, pelo que a gente sabe, dentro do islamismo: os sunitas e os xiitas. Explica pra gente rapidamente qual a diferença de um sunita para um xiita. Bom, existe mais ramificação, mas os dois mais fortes são esses sunitas como xiita. Sunitas é aqueles que seguem diretamente a palavra ou chamado hadith. Hadith quer dizer as palavras pronunciadas pelo profeta. Além do Corão, eles pegam tudo aquilo que o profeta Maomé ele falou. Então existe chamado hadith e aceitam tudo aquilo e são seguidores do profeta. Agora, os xiitas também são seguidores do profeta. Porém, quando chegou a sucessão, quando morreu o profeta, então eles fizeram um acordo, vamos dizer, o concílio levantou e chegaram a um acordo, levantaram um dos mais velhos entre os seguidores para que assumir aquela, seguir a função. E quem foi escolhido foi o mais velho entre eles, que era um homem digno, etc. Tal, mas está tudo bem. Só isso também reflete o pensamento árabe, pensamento tribal. Uhum. Eles queriam que assumisse o lugar o Ali, o sobrinho do profeta. Então, como a mentalidade política até hoje em dia no Oriente Médio é assim, quem tá no governo, quem pode assumir, quem deve assumir é o filho dele. Uhum. Até no regime democrático, falando de um regime democrático. Sim, sim. Então, até hoje em dia, imagina então, 1500 anos mais ou menos atrás, então era assim. Como não foi escolhido Ali e foi uma eleição democrática do outro lado, eles não queriam isso. Isso gerou confusão, gerou guerras entre ambos. Por isso, hoje em dia, muitos nomes, ou aliás, os nomes dos califas que assumiram eram mais califas, nomes dos califas não são usados pelo outro lado, pelos xiitas. Abu Bakr, Abu Osman, esses nomes, Omar, eles não usam esses nomes árabes, mas como foram dos seguidores, primeiros califas ou seguidores de Maomé, eles não usam esses nomes. Então, se identificam também pelos nomes. Interessante. Quando fala Walid aí é sunita. Quando fala Osman, é sunita. Aí, quando fala Hussein, Hassan, porque são nomes dos filhos do Ali. São mártires que morreram. Sim. E hoje em dia todo mundo usa preto, os xiitas usam a roupa preta, por causa do mártir desses filhos do Ali também. Uhum. No Líbano, de onde você vem, houve uma guerra civil. Sim. Na época que você veio para cá. Final da década de 70, início da década de 80, não é isso? 70 e... se me engano, 74, mais ou menos, que começou. Foi uma guerra religiosa, civil, mas religiosa, sunitas versus xiitas ou não? Qual foi a guerra que te trouxe para o Brasil? Bom, a verdade, essa guerra não começou assim. Todos sabem que o Líbano é reduto dos palestinos que foram refugiados. Dentro do Líbano, eles construíram uma área específica, uma área separada, dominada por eles e também defendida com armas. Os palestinos, naquele tempo, chegaram a nível de pedir documentos dos nativos. Uau. Passando. Então, a parte cristã, que era no governo, no comando do governo, e uma milícia também, um partido político no Líbano, guiado por cristãos, levantaram contra isso. É normal num país
não aceitar outro domínio, outra força dentro dele. E por causa disso, virou um cabo de guerra. Sim. Os árabes, muçulmanos, por natureza, apoiam a causa palestina. Uhum. Por Contra natureza. Israel. Aí levanta um grupo contra os palestinos que são considerados como coitados. Uhum. Como coitados, não tem terra, não tem lugar, etc. Tem que ser protegido, porque todo mundo sonha em Jerusalém para os árabes. Isso. Uhum. Por causa da mesquita que está lá, e que é para ele o segundo lugar mais sagrado do islamismo. Então, por causa disso, para defender também os palestinos, os muçulmanos começaram a guerrear contra os cristãos. Uhum. Mas a verdade nunca foi daquele jeito. Eu sei que eu vivi lá, nasci lá, vizinhos e cristãos. Era o costume no Líbano tão bonito. Respeito. Respeito. Por exemplo, muçulmano, no mês de Ramadã, eles não comem por 30 dias. Uhum. As lojas normalmente não oferecem nada. Os cristãos não comiam por respeito. Respeito. Que bonito. Era assim o trato. Muito bonito. Muçulmanos também respeitavam, ainda que não concordavam com o ponto de vista religioso, mas respeitavam. Bastou uma guerra para ser chamada guerra civil. Guerra civil. Por quê? Os cristãos e os muçulmanos começaram a entrar nessa área de conflito. Antigamente não havia isso. Mas, na verdade, o conflito foi por causa dos palestinos dentro do Líbano. Que coisa. E você, Jamil, era muçulmano, era Sim. islâmico, e decidiu vir para o Brasil. Muito jovem, veio para o Brasil. E depois do intervalo, nós vamos chamar um breve intervalo, eu queria entender como foi a sua trajetória aqui no Brasil. Você chegou... para Foz do Iguaçu, se eu não estou enganado. Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu. E lá sua vida começou a mudar muito. Eu quero saber disso depois do intervalo, tá joia? Ok, tá bem. Estou aqui conversando com o Jamil e logo vamos saber o que aconteceu com a vida dele aqui no Brasil. Não sai daí, pois a Mente Aberta vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos aqui no Mente Aberta, voltamos com o nosso programa e hoje tendo a alegria e o privilégio de entrevistar Jamil Rassoul. O Jamil já está no Brasil há muito tempo e ele veio do Líbano. Ele era islâmico quando veio do Líbano e chegou aqui por volta do início da década de 80 em Foz do Iguaçu. Por que Foz do Iguaçu? Por que Brasil, Jamil? Bom, na verdade eu ia para os Estados Unidos para estudar, fazer a minha faculdade nos Estados Unidos, porque falava muito bem inglês. Estava tudo bem, matriculado, etc. E, de repente, me liga um irmão meu que morava em Foz do Iguaçu. Há mais ou menos 15 anos antes dessa data. Ele estava trabalhando no comércio, estava próspero. Ele me convidou para mudar minha trajetória, para voltar, para vir para Foz, aliás, para vir para Foz estudar, para ter uma proteção familiar. Sim. Como árabes gostam de viver em comunidades, então eu concordei. O irmão mais velho. Então, concordei, por isso cheguei aqui em 1980. Mas quando cheguei aqui, não cheguei de mãos vazias, não. Eu tinha o meu orgulho, meu pai, que era político, dono de terras, uma família política também. Até um dia eu pensei ser um político, só que as circunstâncias me mudaram esse pensamento. Cheguei aqui, naquele tempo, como jovem. Na mão dele havia uma pequena fortuna que dava para comprar na cidade de Leste, no Paraguai, cidade de compras, dava para comprar 10 lojas. Meu Deus, muito dinheiro. Eu trouxe esse valor porque não queria viver a custo do meu irmão. Sim, entendi. Não queria, que ele me chamou, mas não queria viver. Vendi uma parte da minha herança, trouxe esse valor comigo para aplicar em algum comércio, trabalhar e depois voltar para minha terra natal. Era o plano, são os planos do homem. Quando eu chego aqui, deparei com a dificuldade na língua portuguesa. Tão fácil a nossa língua. Eu pensei em tudo menos a língua portuguesa. Algumas vezes a gente faz coisas por emoção, sem pensar em consequências.
Aí, por causa disso, fui tentar fazer vestibular, assim mesmo. Eu sabia tudo, era um aluno bom, Sim, sim. em todas as matérias, conhecia tudo, mas não sabia como me expressar. Sim. Sabia inglês? Eu só não sabia como me expressar. Aham. E o desânimo bateu no meu coração, sim. Imagino. Aí, por isso, corri para meu irmão, que me chamou, falei para ele, não quero mais estudar. Sabe o que foi a resposta do meu irmão? Ah. Muito bem, pode deixar isso, vem trabalhar comigo no comércio. E De cara, ele acabou com o meu sonho, com uma Estudar. palavra. Ainda que eu estava dizendo não queria estudar, mas na verdade estava pedindo Ajuda. socorro. E assim, só que depois eu descobri que o interesse dele era o valor que estava comigo. Ah, sua herança. A herança ele queria, como Investir. comerciante, ele queria aplicar aquele valor no comércio que ele fazia. Ele tinha um comércio de como 4 lojas, 3 em Foz do Iguaçu, uma no Paraguai, e queria investir aquele valor também, melhorando a situação comercial. Então, entrei no comércio, não tinha experiência. Quem dirigia o comércio era meu irmão. Sim. Eu fui, como um jovem, fui descobrir a vida. Ah, Foi conhecer, saiu de um país, ainda Líbano, um país liberal, mas não é tão liberal como um país no mundo árabe. Aí chego para um país liberal, um jovem naquela idade, e fui descobrir a vida. E assim, aprendi a falar português em 6 meses. curso intensivo. Esse curso intensivo. Meu Deus. E depois de um tempo, fui conhecer a minha esposa, Brasileira? brasileira, estou falando de primeira família. Conheci ela e logo já estava assumindo uma família, filhos, 3 filhos. Mas só para entender, você continuava islâmico Sim, sim. e a sua esposa, ela era cristã? Ou É cristão. Aqui, ela é de uma família tradicional de origem polonesa com alemão. Que mistura. E aí aparece Um libanês. árabe de meio. E assim foi. Eu tinha um temperamento meio agressivo naquele tempo. Temperamento natural de quem vem de uma terra Guerra. daquele lugar, também um orgulho e muitos pensamentos machistas, que faz parte também da cultura. Da cultura, cultura. Então, precisava muitos anos para aprender a tirar muitos traços, resquícios daquilo que adquiri também. Então, pouco tempo, já estava com família, 3 filhos. Comércio começou não dando certo, separei com meu irmão, só que eu saí com prejuízo. Das 10 lojas ficou com quanto? Fiquei somente com 10% daquele que eu apliquei inicialmente. Ele tomou tudo e fiquei com um comércio que não podia fazer nada, só que eu tinha uma saída. Mais uma herança que eu tinha. Vendi essa herança, o dobro do valor inicial que eu trouxe. Levantei grande comércio, um empresário bem sucedido em Foz do Iguaçu. Contrato exclusivo com a prefeitura do material elétrico, trabalhava com material elétrico, exclusividade com a prefeitura, estava indo muito bem. E quando eu achava que a vida ia melhorar, estava em construção de uma casa nova, a família próspera, muito boa, de repente chega uma sociedade de novo na minha vida. O próprio meu irmão aparece de novo quebrado. Aí me convida para pagar dívida dele no banco, mediante uma sociedade de 50% com tudo que ele tinha. Concordei porque valia a pena. Paguei as dívidas, só que nossa sociedade durou 6 meses. 6 meses, essa vez, foi totalmente para falência. Perdeu tudo? Perdi tudo. O único dinheiro que saiu, do pouco que sobrou, servia para concluir a casa que estava construindo. Quando acabou aquilo, pronto. Acabou a vida, acabou o jeito, não tinha mais jeito. A minha casa estava meio destruída também, por relacionamento eu tinha algumas aventuras, relacionamento dentro do lar não estava muito agradável, e veio falência junto. Tentei ir para o comércio, e é interessante que nessa hora descobri quem são nossos amigos. Sim. Quando estava próspero, eu tinha muitos amigos do próprio comércio em Foz. Quando cheguei à falência, eu fui tentar achar um emprego até de balconista junto aos amigos. Nem isso consegui. Que isso? Nem isso consegui, como que diziam que são amigos. Que terrível. Então, imagina uma situação disso. Um homem
que orgulhoso, que eu tinha certeza que um dia ia ser alguma coisa na vida. De repente olha para dentro da casa, aquela vida que era boa, interessante, a esposa tinha o carro dela, eu tinha meu carro, casa nova sendo construída, vida próspera em todo aspecto, as crianças recebiam tudo cuidado. Chegou uma hora que meus filhos pediam o simples iogurte e não tinha como pagar. Mas, Jamil, então você afundou mesmo. Afundei mesmo, totalmente. E por incrível que pareça, quem foi sustentar a casa foi a esposa. Naquele tempo, sim. Ela tinha que fazer algo, tinha pessoa conhecida, deu para ela um emprego, não era grande coisa, mas ela foi trabalhar para sustentar a casa. E para o orgulho do Jamil deve ter sido horrível isso, hein? Horrível, especialmente quando comecei a fazer serviço da casa. Imagina o árabe fazendo serviço da casa. Então, isso talvez é uma parte de tratamento para com minha vida. Imagino. Tratamento, quebra de orgulho, etc., muitas coisas. Fazia todas essas coisas. Durou essa situação mais ou menos 1 ano e meio, sem nada. Vivendo, pedindo socorro de todos dos meios religiosos que eu conhecia. Até cheguei para apelar para os centros de macumba. É mesmo? Cheguei, eu estava desesperado. E assim tem tantas pessoas desesperadas que vai apelando. Sim. Mas e o cristianismo entrou como? Aí que tá. Depois de 1 ano e meio, eu recebo uma gratificante notícia de um amigo que havia um emprego muito bom como representante comercial no exterior para uma grande empresa. Sim. Fiquei feliz, alegre. Me chamaram, me convidaram. Esse amigo me convidou e me deu o telefone para entrar em contato com o pessoal. Era o encontro de entrevista ia ser nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu fui encontrar uma pessoa que estava me aguardando para fazer a entrevista. Quando chego naquele lugar, pensei que ia ser aquela entrevista. TV ligada no noticiário em inglês, falei, então a entrevista vai ser em inglês. Está tudo bem. Tudo bem. Tudo eu falo. Tudo bem, mas chega uma pessoa comum, olha para mim, primeira coisa que me pergunta, não é currículo, o meu histórico no comércio, alguma coisa, não. Me pergunta, quanto que você está devendo? Que isso? Eu estranhei a pergunta, fiquei paralisado, tinha que fazer um cálculo rápido das minhas dívidas acumuladas naquele tempo. Modo virtual foi feito aquilo. Eu falei, chutei um preço para ele. Sim. O X. Aquele homem olha para mim, só isso? Pensei que você estava devendo como a dívida do Brasil, sua dívida. Só isso. Você tem uma conta bancária? Eu falei, sim, eu tenho uma conta bancária. Amanhã vai estar esse valor na sua conta. Falei dentro de mim, que emprego bom, mestre. O cara não me perguntou das minhas qualificações, nada. E está pagando minha dívida. Aquele chamado, caiu do céu. E quem era a pessoa? Foi descobrindo depois que aquele negócio, no decorrer da conversa, que o convite não é para comércio exterior, mas é para tráfico de drogas. Ah, que coisa. Por isso que queria pagar. Meu Deus. Por isso foi pago inicialmente aquele valor. Meu Deus. Então foi um convite para tráfico, foi facilitado o assunto para mim. Facilitado de um serviço que precisava pegar um carro que ia para meu lado, andar 2, 3 quadras e deixar o carro na mão de outra pessoa. Um serviço fácil. Foi mostrado um serviço fácil para mim, como eles fazem normalmente, quando recrutam alguém. Facilita muito. E o homem me pergunta, quanto que você quer fazer para fazer esse assunto? Andar 3 quadras só para entregar o carro para alguém. Jamil, vamos fazer o seguinte. Agora eu estou curioso para saber. Nós vamos ter que terminar o programa porque esse programa tem um tempo determinado. Mas eu quero pedir para a gente continuar com esse resto da história, que eu quero saber agora como é que você resolveu essa situação. Tá joia? Eu quero te agradecer. E vamos marcar um outro programa para você completar, tá joia? Tá bem. Tenho certeza que quem está em casa, criador, para saber o que aconteceu agora. Ele foi chamado para ser traficante. Como que ele saiu dessa? Mas você vai ver isso no próximo programa Mente Aberta. Esse
infelizmente acabou. Muito obrigado por ter assistido o programa Mente Aberta e eu te espero no próximo, para a gente até ouvir a história, o restante da história do Jamil Hassou. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.